Olá, minhas amigas, minhas clientes, espero que todas estejam bem. Estamos aqui para dizer a vocês que nossa coleção está pronta, a nossa coleção Primavera-Verão 2025-26. E hoje me deu uma grande saudade, talvez uma revolta dos anos da história da Otília Reis. Otília Reis está fazendo 37 anos de grife, né? Mais da metade da minha vida foi com moda, porque eu tenho 67 anos. E queria contar para vocês como é que surgiu essa grife. Eu, desde criança, desenhava roupa. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Gostava de moda, né? Eu me lembro que aos 10 anos de idade eu já fazia os modelos, desenhava e tal. Bom, acabei, naquela época não tinha escola, né, de estilismo e era chamada modista ou costureira, né? Mas era uma profissão que era não era bem remunerada, não era, digamos assim, uma profissão de uma pessoa e tal, né? Bom, o que aconteceu? Eu acabei fazendo economia, porque eu tenho sempre gostei muito de matemática e acabei fazendo economia. E logo depois que eu me formei, eu fiz um concurso público e passei e fui trabalhar na Secretaria da Agricultura. Da Secretaria da Agricultura me convidaram para ir para a EPAMIG, uma empresa de pesquisa agropecuária. E nessa empresa eu fui fazer pós-graduação em Israel. E foi uma experiência magnífica, sabe? E na volta, o meu marido ainda era vivo, encontrou comigo na Dinamarca, né, no norte da Europa, e fomos fazer uma viagem pela Europa inteira. Foi quando eu conheci as grandes maisons, né? Chanel, Christian Dior e todas elas. E nisso meu coração falava, essa é a minha vida. E eu entrava naquelas maisons, meu olhar brilhava, meu coração disparava. E eu me dizia, é isso que eu quero para mim. Bom, eu voltei, né? Voltei para o Brasil e a empresa EPAMIG me convidou para ser diretora de planejamento agrícola. Eu fui fazer pós-graduação em planejamento agrícola. Bom, e aí mas o meu coração tava dizendo que não era aquilo que eu queria, sabe? Aí eu comecei a fazer estilismo à noite. Estilismo não, a única escola de moda que existia naquela época era o Senai. Aí comecei a fazer cursos de moda no Senai. Bom, aquilo eu vibrava, fui estudar a história da moda, como é que surgiu o chapéu, né? Como é que a mulher largou o espartilho, como é que a Chanel revolucionou o mundo com seu vestido preto de jersey. E aquilo tudo me encantava e eu aprendi a desenhar e tudo. Aí eu resolvi tomar uma decisão que para muitos foi a maior loucura da minha vida. Eu pedi licença sem remuneração, porque eu era concursada, e abri a minha primeira loja, Otília Reis. Essa loja era na Pampulha, eu morava na Pampulha, né? Era uma lojinha, na Dízia Picalho e tal. E aquilo foi crescendo, foi tomando conta de mim. E naquela época, isso nós estamos falando há 37 anos atrás, né? E naquela época existia, e como ainda existe, o Jornal da Pampulha, mas era só direcionado para Pampulha, né? Foi quando eu liguei para o dono do jornal, naquela época era o Lesser, e falei com ele, Lesser, eu gostaria de escrever sobre moda, ter uma coluna de moda, mas eu não quero nada, você não vai me pagar, a única coisa que eu quero é que essa coluna seja assinada por mim, Otília Reis. Bom, ele aceitou e eu comecei a fazer várias colunas de moda e contando e falando e tudo. Teve uma época que eu fui para Nova York, encontrei com a Hebe Camargo dentro do Bergdorf
E aí eu tirei fotos com ela e fiz uma matéria imensa sobre as vitrines de Nova York e tudo. E meu nome foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu já estava quase conhecida na cidade. Daí veio o Shopping Del Rey, que era ali na Pampulha, e eu comprei a loja no Shopping Del Rey e abri a primeira loja de roupa de festa, porque o meu foco maior era festa. Tinha um esporte fino, mas o foco maior era a festa. Eu desenhava e fazia sob medida também, dentro de um shopping. Isso era uma coisa que não existia. E eu lembro que eu inaugurei a loja com um modelo de um quadro do século XVIII. A roupa que a mulher estava vestida no quadro era... Eu fiz aquela roupa e pus a roupa e o quadro embaixo. Gente, parava gente na vitrine, foi uma loucura. E eu continuando escrevendo para o jornal, fui diretora da Associação dos Lojistas e foi crescendo, crescendo, a Otília Reis conhecida, aí fui pro BH Shopping também, aí eu tinha o BH Shopping, o Shopping Del Rey, depois veio uma Maison, depois eu fui convidada para fazer um desfile em Nova York, e um na Argentina, e a loja e o nome foi crescendo. Eu tenho orgulho de dizer que eu vesti várias mulheres, uma delas foi a Risoleta Neves, Zilda Couto, algumas clientes que moram no exterior, sabe? E realmente Otília Reis era assim conhecidíssima, né? Era uma das grandes nomes da moda mineira. E com isto as coisas estavam caminhando tudo bem, só que a minha vida fez uma reviravolta muito grande. O meu marido morreu e várias coisas aconteceram. Eu tive que fechar todas as lojas. Fechei as lojas, me pus meu nome no mercado e fui trabalhar por outras grifes, né? Fui trabalhar com outras grifes e tal, mas havia uma coisa meio complicada com isso, né? Porque as pessoas achavam que a loja era minha, davam um certo ciúme nas donas da loja. Bom, eu resolvi, falei, não, eu vou ficar em casa. Eu me aposentei, falei, vou ficar em casa fazendo alguma coisa e tal. E as clientes não paravam de me ligar. Eu peguei e comecei a atender na minha casa, sabe? E daí foi crescendo de novo, foi crescendo. E hoje nós estamos aí, né, com a 74 coleção, né? E hoje está fazendo 37 anos e lançando essa coleção. São 74 coleções que eu já elaborei, né? E com muito orgulho, porque eu amo o que eu faço. E eu sinto feliz quando eu vejo uma mulher elegante, bonita, bem vestida, com um vestido Otília Reis. Essa é a minha paixão. E comemorando agora, né, essa nova coleção e esses 37 anos, eu resolvi dar uma reviravolta nessa marca e voltar com a roupa de festa. Voltar, não vou nunca largar, né, o esporte, porque o esporte fino, as blusas, as promoções que eu gosto de fazer, mas voltar com a festa que foi o que fez o meu nome crescer. E eu convido todas vocês que no próximo dia 18, ou seja, na próxima segunda-feira, estaremos fazendo uma comemoração, uma live shopping, comemorando os nossos 37 anos e apresentando para vocês essa coleção. O amarelo aqui, como eu estou vestida, né? Volta de força total. Os rosas, os azuis, né? Essas cores suaves e brilho, muito brilho. Muita roupa bordada em linha, né? Um artesanato que nós colocamos também nessa coleção. E o brilho nos paetês, nos bordados. E eu espero que vocês gostem. Então estou convidando vocês para já colocarem na agenda na segunda-feira, próxima segunda, às 19 horas, estaremos comemorando com vocês os 37 anos e uma live shopping que eu vou apresentar toda a coleção. Eu não seria ninguém sem vocês. Eu agradeço imensamente vocês, minhas clientes, que estão comigo, que têm
clientes que eu já estou na terceira geração e eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. Um grande beijo para todas vocês.